Bom, boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O Cláudio vai cantar a música do Padre Germano, para a gente preparar o ambiente para a nossa mensagem da página. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: zelo próprio, olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão, né? A recompensa. Está em João, no capítulo 8. A natureza física, não obstante a deficiência das suas expressões em face da grandeza espiritual, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a um verdadeiro santuário. Órgãos e sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem a dedicação materna, e quando a criatura toma conta de si, gastará grande tempo na limpeza, na conservação e na defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da pele, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro do corpo, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer da nossa dedicação o espírito com seus valores eternos? Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica em ti. Lava os teus sentimentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os sentimentos, renova as aspirações, colocando na direção de Deus. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há, entre aspas, micróbios
que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Bom, meus irmãos, então aqui a nossa mensagem nos traz duas reflexões, né? Nós temos um corpo que foi emprestado por Deus e é um templo de Deus. É uma ferramenta que Deus nos emprestou para que a gente cuide bem dele e que a gente use o nosso corpo como ferramenta de evolução enquanto espíritos eternos. E a outra parte da mensagem nos traz o compromisso que a gente tem com a nossa vida espiritual. Nós, enquanto espíritos eternos, não estamos aqui por um acaso nem de férias. Um companheiro nosso falou ainda uma palestra dessa, nós não recebemos passaporte, nós recebemos carteira de trabalho quando viemos para cá. Então, é um trabalho para que a gente lute contra as nossas imperfeições. Porque os nossos maiores inimigos, enquanto espíritos eternos, estão dentro de nós. Somos nós que falhamos e erramos e causamos e criamos nossos compromissos para mais na frente. Somos herdeiros de nós mesmos. Então, o que nós estamos passando dificuldade hoje não é culpa de ninguém. O único culpado disso tudo que a gente sofre hoje somos nós mesmos, porque no passado cometemos erros e hoje estamos sendo não penalizados, mas Deus está nos oferecendo a dificuldade para que a gente tenha o despertamento. Então, meus irmãos, que a gente leve essa simples mensagem, mas que se a gente analisar ela é muito profunda para todos nós. Para a nossa vida, para o nosso dia a dia, lá fora, onde o mundo nos cobra muito e nós falhamos tanto. Vamos elevar agora o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse dia que Ele nos concedeu. Chegamos ao final do dia. Muitos de nós com alegria, um dia maravilhoso, outros nem tanto. Mas Deus nos proporcionou esse dia e chegamos ao final do dia. E melhor ainda, meus irmãos, Deus abriu essas portas. Aqui é uma escola onde a gente vai aprender e vai compreender o porquê de tantas dificuldades. E é um pronto-socorro de almas, onde somos cuidados das nossas enfermidades do corpo e das nossas enfermidades da alma. Então, obrigado, Pai, por esse pronto-socorro espiritual e por essa escola que nos acolhe. Obrigado, Jesus, por estar conosco nesse banquete de almas. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor, pela dedicação incansável a essa casa. E obrigado à espiritualidade amiga. Esses irmãos invisíveis que trabalham muito, com todo amor, em benefício de todos nós. Pedir essa legião de trabalhadores invisíveis que possa envolver, inspirar e intuir o nosso querido irmão Edivaldo, que fará uso da palavra essa noite, para que ele nos traga aquela mensagem que vai nos fortalecer, que vai nos inspirar e que vai nos fazer sair daqui um pouco melhores do que chegamos. E assim, Pai, agradecidos, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Meu irmão, a casa já é sua, não é de hoje, né? Então, pode começar à vontade. Boa noite a todos vocês. Agradecendo a Deus nosso Pai em primeiro lugar, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos dirigentes da casa que sempre convidam, né, para a gente participar. E é interessante esse detalhe da gente ser convidado para estar atuando em outras casas, né, porque cada casa vibra de uma forma diferente. O trabalho é o mesmo, né, mas a vibração, o auxílio, enquanto o nosso irmão aqui estava fazendo a página de abertura, enquanto os nossos amigos estavam cantando aqui o hino do Padre Germano, a sensação, e muitos conseguem perceber isso, a sensação de bem-estar, a sensação de segurança que esses irmãos amigos espirituais nos dão, é muito interessante, é muito importante, e cabe aqui a gente abrir esse adendo e citar que nós somos auxiliados. A gente sabe alguma coisa do Evangelho? Sabemos, mas a gente pratica no dia a dia? Nem sempre, né? Será que a gente sabe, mas eu pergunto, será que nós assimilamos tudo? Também não. Então, oportunidades como essa da gente estar aqui diante, né, passando estudo, mas olha, eu vou dizer para vocês, estou estudando de novo. O que acontece? A gente estuda porque a gente tem, vamos dizer assim, entre aspas, a primeira oportunidade de estar tratando desses temas. Por quê? Porque a gente escolhe um tema, a gente conversa, né?
Qual é o tema que você vai escolher aí? Eu estou escolhendo um monte, mas eu escolhi esse aqui. E a gente vai ali, mas a gente já não passeou nesse tema aqui várias vezes? Várias vezes. Mas a gente assimila de imediato 100%? Não. Então, em primeiro lugar, a gente aprende, reaprende, para poder estar passando alguma coisa. Mas um trabalho bacana, sabe o que é? Quando eu senti a presença aqui dos guias espirituais da casa, é mais uma vez mostrar para a gente que todo trabalho é em conjunto. E não pensem vocês que vocês, estando na assistência, que vocês não estão trabalhando, pois estão trabalhando sim. A espiritualidade benfazeja, amiga desta casa, está aqui trabalhando e observando de onde eles podem tirar fluidos que vão favorecer a todos nós. O mais bacana é isso, a gente chegar aqui, estar diante aqui, nessa casa de caridade, sabendo que, apesar de a gente ter vindo buscar auxílio, nós também estamos prestando auxílio. O Evangelho dá isso para a gente, dá essa condição da gente, com o tempo, ficar entendendo todo esse processo. Então, sejamos agradecidos a todos nós. Chegando a esse adendo, né, já falei bastante, oração dominical. Vocês conhecem a oração dominical? Famosíssima, né? É o Pai Nosso. Aí, outro dia desses, né, no curso básico do Espiritismo, um cursista perguntou assim, mas por que é oração dominical? Aí branco, né? Dá aquele branco de imediato. Por que é oração dominical? Mas aí, mais ou menos, a gente lembra assim, vem lá de Domênico, né? Vem de Domênico. E Domênico, a gente, nessas tantas traduções, a gente pode dizer assim, Senhor. Vamos dizer assim, oração ao Senhor ou oração do Senhor. Então, por isso que o Pai Nosso também está lá no Evangelho como oração dominical. Então, o conhecido Pai Nosso, né? O Pai Nosso que a gente faz essa prece estando onde nós estivermos. Em qualquer tipo de religião séria e que cristã, mas quando nós elevamos os pensamentos, muitas das vezes a gente minimiza e fala assim, vamos fazer o Pai Nosso, mas não vamos pensar porque o Pai Nosso, só porque todos conhecem, é uma oração vulgar, ela é de grande importância. Tanto que tenho certeza que nos cursos oferecidos pela casa, há aquele momento em que a gente destrincha todo o Pai Nosso para que a gente possa entender o que ele quer dizer. Mas hoje nós vamos nos até à parte final. Não nos deixeis cair em tentação. O que seria cair em tentação? Nós caímos em tentação constantemente. E eu escutemos sempre. Sempre direto. Não tem via nada, não, é direto. Mas por que será então que se a gente sabe que cai em tentação, por que a gente continua caindo em tentação? Não respondam para mim. Aí vocês vão ver assim, outros vídeos em que eu apareço aqui, eu faço assim, sempre ele faz a pergunta, depois diz para não responder para mim. Porque a resposta, amigos, é de foro íntimo. É através da autoanálise que a gente faz, né? A gente percebendo o que a gente precisa modificar em nós. Não somos perfeitos e tenham certeza que sairemos daqui ainda envoltos na imperfeição. Mas quem sabe com menos imperfeições do que quando a gente chegou. Ninguém tem auréola, ninguém é santo, ninguém pode ficar com o dedo em riste para ninguém, né? Porque não dá, a gente não tem essa condição. Mas nós podemos nos melhorar. Quando nós melhoramos o nosso íntimo, tenho certeza de que tudo onde a gente passar, onde a gente estiver, a gente vai impregnar o ambiente de coisas boas, porque a gente melhorou. A gente não precisa cobrar nada de ninguém. Se a gente tem que cobrar de alguém, é de nós mesmos. Porque somos nós que precisamos melhorar. Há egoísmo nisso? De maneira nenhuma. Enquanto eu melhoro, a vida melhora. Então não tem que cobrar isso de ninguém. Então, vocês já falaram, vou nem apontar quem falou, que a gente cai toda hora em tentação. Nosso amigo aqui também veio, balançou a cabeça que sim. Quem não, né? Quem não, né? Quem não, Por enquanto. Quem não caiu em tentação, né? E às vezes caímos em tentações que vão modificar nossa caminhada para frente terrivelmente, né? Então, a ideia da tentação não é uma ideia positiva não, né, gente? Vamos ver? Quer passar com o passador? Não, eu não gosto dessas modernidades, não. A oração dominical verdadeira, obra-prima de sublimidade na simplicidade, porque é uma oração simples, né, gente? Sob a mais reduzida forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus.
Pai nosso que estás nos céus. Quando a gente reverencia o nosso Pai, né? Para que serve a oração? Para a gente louvar, agradecer e pedir. Então, dentro desta oração, a gente encontra tudo isso. E muito mais, a gente encontra um perfeito esquema de bem viver. Né? Então, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Contudo, em razão de sua mesma brevidade, o sentido profundo encerrado nas poucas palavras de que se compõe escapa à maioria. Às vezes a gente acha que a coisa é simples demais e não dá muito valor, né? Lembra que eu falei há poucos minutos atrás? Por ser uma oração tão conhecida, ela tem muita importância, mas a gente às vezes não dá, porque já repararam? Coisas que são corriqueiras, a maioria de nós acaba achando que é simples. Quer ver uma coisa legal? Vamos fazer uma comparação assim parca. Nome Maria. Quando é Maria de Lourdes, tu quer chamar de Lourdes. Né? Maria Cristina, você chama de Cristina. Porque, mas Maria é manjado. Maria é um nome tão bonito. Só para a gente fazer uma comparação. Só para a gente fazer uma comparação de que tudo que está aí, toda hora que a gente vê, que a gente tem contato, a gente acaba desvalorizando. E não. E aqui a gente está sendo lembrado pelo Evangelho bendito de que justamente nós precisamos concentrar as nossas baterias para entendermos Cristo, como sempre, né? Na sua linguagem simples, reunindo toda a gente, quando foi perguntado como era orar, como é que a gente faria para orar, ele deu esse exemplo para nós. Então, o ponto onde a gente quer chegar é aí no final. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Precisaria a gente pedir isso ao nosso Pai? Sim ou não? O que vocês acham? Precisamos, né? Pedir ainda. No fundo, precisamos, até para reafirmar em nós a grandiosidade, o amor do nosso Pai e a certeza de que Ele nos auxilia. Porque, vocês sabem, muitos irmãos acham, quando passam problemática, acham que nosso Pai não está olhando por eles. Já escutei pessoas dizerem para mim assim, Deus tem tantos filhos para se ocupar que Ele hoje não olhou para mim. Pode ser que um dia Ele vai olhar. Será que Deus é assim? Ele consegue olhar para todos nós ao mesmo tempo e com o mesmo amor. Então, essa religação que a gente faz também, essa conversa franca que a gente faz com o nosso Pai, livra-nos do mal. Por que a gente precisa se livrar do mal? Espíritos da qualidade que somos ainda. Nós estamos no aprendizado, pessoal. Olha o planeta que nós estamos ocupando no momento, o planeta Terra. Um planeta cheio de problemas. Mas por que o planeta Terra é cheio de problemas? Porque a maioria dos espíritos, como nós, que aqui ocupam, ainda carregam problemas. Mas é para a gente sofrer? Deus quer que nós soframos? As coisas acontecem, o resultado do que somos é para sofrimento? É oportunidade. Só que nós precisamos responder diante dos nossos atos. Esses atos, de repente, não aconteceram hoje nesta encarnação, mas aconteceram muito lá para trás. E já ouvi dizendo assim, Deus é sádico. Será que Deus é sádico mesmo, pessoal? De forma alguma. Porque Ele coloca a gente, e ainda escuta assim, coloca a gente numa matrix, para que a gente venha passar por esses processos. Vocês acham mesmo que existiria crueldade num Pai bondoso, cheio de amor, que cuida de nós com tanto carinho, sem distinção? Porque Ele nos ama por demais. Então, dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos desavisados ou ignorantes. Mas será que esses espíritos desavisados ou ignorantes, eles se aproximam de nós porque cismam conosco ou nós os atraímos? São convidados. São convidados, né, Giovana?
Somos nós que convidamos eles para a nossa presença. Somos nós com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas vontades, que nem sempre são bem vigiadas, e nós os atraímos. Não são eles que chegam até nós, não. Nós é que chamamos. Giovanna lembrou, nós convidamos esses irmãos para estarem conosco. E depois a gente reclama, né? Ainda somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e nos melhorarmos. Estarmos aqui, encarnados agora, maio de 2023, olha que oportunidade bendita. No Brasil, cheio de problemas, na cidade do Rio de Janeiro, com tantos também. Sim, meus irmãos, é oportunidade, porque vai nos caber fazer a diferença. Essa diferença que nós vamos fazer é apontando o dedo para o outro, é chamando a atenção. Se tivermos, mais uma vez lembrando, estou sendo repetitivo, se tivermos que chamar a atenção de alguém, que chamemos o nosso íntimo. Que caminhos, portas estamos escolhendo? O que vocês acham? Porta larga, porta estreita. O que seria a porta larga, hein? É a porta de todas as nossas viciações, das nossas iras, raivas, invejas, orgulho. Porque o orgulho também nos faz cair em tentação. Vocês vão ver mais adiante nos slides, eu nem cito não, mas vocês sabiam que a falta de perdão também é uma tentação? Por que é uma tentação? Porque a gente está usando orgulho. Orgulho. Não, eu não vou lá desculpar fulano de tal, porque senão vai fazer de novo comigo. Por que não desculpar? Ele vai achar que eu sou bobo, ou ela vai achar que eu sou muito bobo, e vai fazer de novo. Vamos perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou 7 vezes 70 vezes. Não é passar a mão pela cabeça de ninguém, não. Mas quem somos nós para dizermos, não entrego a Deus, né? Esse entregar a Deus é uma frase que ela tem uma força tremenda. Porque nesse entregar a Deus, olha o que a gente está desejando para o outro. A porta estreita é aquela porta em que a gente já está compreendendo o quê? Que a gente precisa fazer por nós, seguindo o quê? O Evangelho, seguindo os ensinamentos de Jesus da forma que a gente puder. Hoje a gente não consegue seguir 100%. Um dia nós conseguiremos. Hoje ainda não dá para nós. Mas só porque não dá para nós seguirmos 100%, não nos cabe tentar passar aqui no estreito mesmo, nem que seja raspando um pouquinho, para que a gente seja vitorioso. É trabalho, é arregaçar de mangas o tempo todo. E não há facilidade nisso, não. Hoje, mais cedo, a gente que está diante de trabalho, né, à frente de casa espírita e tudo, a gente sempre tem contato com muita gente, né? Então, hoje uma irmãzinha telefonou para mim, ela falou das dores dela, das coisas que se sucederam. Aí ela falou assim, Edivaldo, será possível? É tipo aquela situação de que quanto mais reza, mais assombração aparece, mais coisas vão aparecendo, aí eu olho para o alto e já sei. Você olha para o alto e pergunta, por que você está mandando mais isso aqui para mim? Mas quando ela relatou, eu falei assim, você está chamando a atenção uma coisa. Quando você relata essas dores todas que estão acontecendo, você relatou a seguir a ajuda, o auxílio que veio depois. Como se fosse assim, você sentiu uma dor, mas logo a seguir veio a anestesia. Não, eu tenho real ciência disso, respondeu a nossa irmã. Mas na hora, o baque, a gente tem os baques ainda. A gente tem, ainda mas é muito difícil passar por processos dolorosos. Perda de entes queridos, falta de dinheiro, perda de emprego. E tudo isso que nós estamos sujeitos aqui, não é? E muitas dessas coisas acontecem na nossa vida para nos ensinar.
De repente, num choque desses é que a gente vai e se impulsiona para frente. Ah, mas por que tem que ser assim? Porque a nossa condição, muitos de nós, não vou dizer todos, que a gente nunca pode generalizar, mas muitos de nós ficamos tão no comodismo que precisa acontecer uma sacudida para a gente ir para frente. Quando a coisa está cômoda, está confortável, a gente quer sair do lugar? Não. A gente não quer sair do lugar, né? Não quero trocar o meu conforto, às vezes, por uma experiência. Digo a maioria de nós, muitos irmãos, a gente já consegue observar nele já um impulso de fazer mais, mais e mais. Porque o nosso Pai, ele também nos proporciona isso nessas encarnações. É um caldo, é uma mistura de espíritos que estão aqui, se bem que a gente sabe que a maioria tem problemas, a gente coloca missionários junto conosco, coloca irmãos que para certos detalhes já despontaram, então a gente convive todo mundo junto, é como exemplo, não para que a gente inveje aquele irmão, mas para que a gente se inspire nesses irmãos, que têm um espírito de luta, que conseguem passar por problemáticas graves e estão sempre sorrindo, porque a gente sabe que não é fácil. Mas se aquele irmão que está passando por dores e ele sorri do mesmo tempo, porque ele está conseguindo se vencer. Não é masoquista, não, está conseguindo se vencer. Que portas nós estamos escolhendo? Essas respostas também são de foro íntimo, porque são reflexões que o Evangelho nos convida a fazer para nos impulsionar. E as influências? Influências espirituais negativas se aproveitam de nossas brechas morais e do nosso consentimento interior. Então eu estou pedindo ao Pai, livrai-me de todo o mal. Mas eu tenho uma frase que eu escuto, que a minha avó materna sempre dizia: olha o recado que ele deixou, faz a tua parte que eu te ajudarei. Eu estou fazendo a minha parte quando eu peço ajuda do alto? Ou eu só peço ajuda do alto e espero acontecer o que eu quero que aconteça do melhor? Eu tenho que fazer a minha parte. Olha os bonecos aqui. O que eles estão fazendo aí? Às vezes é uma cena corriqueira no ambiente de trabalho, na escola, um colega falando do outro. Na casa espírita. Olha, fulano isso, aquilo. Então a gente está abrindo brecha, está abrindo caminho para quê? Quem vai se aproximar de nós quando a gente abre essas brechas? A maledicência é uma tentação. Se a gente cavucar bem, a gente sempre tem que falar de alguém, né? Né? A gente já consegue não falar de ninguém? O que vocês acham? O outro sempre tem um problema, né? Sempre tem uma coisa, né? E nós? O que nós temos? Não precisa me responder, não, hein? Não me comprometo. Somam seus desejos às nossas vontades. Opa, eu estou falando mal de alguém. Opa! Encontrei um campo agora para poder atuar. E aí? Quem eu vou trazer para o meu convívio? Desejo mal a alguém. Quem eu vou trazer para o meu convívio? Tentações de beber e comer mais do que devemos. Na última vez que eu vi aqui, vocês viram, né? Aí falo com a minha amiga Giovana aqui sobre o food truck dali da esquina, né? E das coisas gostosas que tem. Será que isso é proibido para nós? De forma alguma. Mas será que toda vez a gente age com comedimento? É errado a gente ir numa comemoração de alguém, ir no barzinho, encontrar com os amigos, ir uma festa? É errado? De forma alguma. O que pode ser considerado um erro aí? Exagero, excesso. Todo mundo sabe, né? Nós sabemos do exagero, excesso. A gente já, porque sabemos do exagero e do excesso, a gente está se corrigindo. Mas o evangelho não é atitude?
Olha só, parece assim, nós temos as ferramentas nas nossas mãos, mas a gente ainda não está sabendo utilizar. Não é verdade? Está tudo nas nossas mãos e a gente não sabe utilizar ainda. Será? Ou será que a gente tem preguiça? Porque a preguiça também é uma tentação. Aquela história de dizer, eu deixo para amanhã, amanhã eu vou resolver, amanhã eu vou fazer. Está me pedindo hoje? Não tem tempo ainda. Olha a declaração de imposto de renda, 31 de maio. Aí, no dia 31 de maio de manhã, meu Deus, não separei documento nenhum, não fiz nada. E aí? Sabia? É uma tentação também a gente deixar as coisas, postergar as coisas. Porque de tanto a gente postergar, a gente pode perder uma encarnação, botar uma encarnação a perder. Já pensou? Colocamos uma encarnação a perder porque a gente deixou para amanhã. Tentação de furtar. Será, gente? Exemplo, adulterar a declaração de renda. Corriqueiro isso, né? Só que agora não está mais muito fácil não, porque os homens lá estão se mexendo. Pegar coisas mínimas de loja. Uma coisinha só que eu peguei. Uma coisinha só. Caiu do chão. A gente às vezes vê as coisas caindo do chão. E a gente não chama a pessoa. Pega para nós. Né? Nós vimos às vezes de quem caiu. Não estou dizendo a gente. Nós aí, nós humanidade. Nós vimos cair e não entregamos. Fulano, olha só. Já repararam na rua, quando a gente vê uma pessoa chamando a outra? Senhor, senhora, olha só, isso caiu. Né? A gente até se espanta, né? A gente estranha. Não era para a gente estranhar. Mas a gente estranha por quê? O que a gente tem vivenciado? Vocês já viram quando uma pessoa age com honestidade, acaba sendo até notícia de telejornal? Era para ser assim, gente? Deveria ser a coisa mais normal. Dai a César o que é de César. Mas vejam a condição em que a gente se encontra. Essa condição foi Deus que colocou a gente nela? Fomos nós mesmos que nos colocamos aí e a gente precisa se libertar disso. Então a gente reflete nisso aqui ali. O bonequinho ali. Peguei isso da repartição, estava dando sopa lá. A gente pensa, né? O evangelho é isso aí, faz a gente pensar. Faz a gente pensar. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer esses estudos, a gente repensa as nossas vidas, né? Repensa o que eu fiz até aqui. É para a gente se martirizar? De maneira alguma. É para que a gente possa se melhorar. Cristo vai querer mesmo o nosso sofrimento? Ele nos estimula a fazermos novos caminhos. Tentação de trair um amigo. Já viram isso no nosso dia a dia? Bem corriqueiro, né? Da maledicência, das drogas, do fumo, do sexo desregrado, etc. Tudo a gente traz o que é para a nossa companhia. O rapaz está ali na internet, o que será que ele está fazendo? Está dentro do quadro das tentações. E não raro a gente vê, né, pedofilia, né, pela internet. Sabe, eu acho triste, eu não costumo ver telejornais, e não cabe a nenhum de nós, nem a mim, nem a ninguém, fazermos julgamentos, mas eu quando vejo a TV aberta, quando eu geralmente estou na casa da minha mãe, aí, por exemplo, foi ontem ou hoje, eu vi um rapaz sendo detido justamente por pornografia infantil, ele estava usando a internet.
sabe, o que na hora que eu vejo cenas como essa, me dá tristeza. Graças a Deus não me ocorre julgar, porque graças a Deus nós não podemos julgar a quem quer que seja. Me dá uma tristeza porque você vê que é uma vida ali que, pela tentação, o que aconteceu? Porque, no fundo, o quadro é triste. O quadro não é para nós apontarmos o dedo, mas é de tristeza, é de oração, de nós orarmos por aquela criatura, por ela, por quem ele vitimou também, por todos nós. Somos santos por isso, por agirmos assim? Não. Mas nós vamos aprendendo a sermos o quê? Uns pelos outros. A criatura se colocou numa situação difícil. Mas por quê? Tentação, não se controlou, não se cuidou, não vigiou e orou, ou não orou e vigiou. E somos nós aí. Esse é apenas um exemplo. Às vezes, por coisas bem menores, a gente se corrompe. E Deus está nos auxiliando. Os nossos anjos da guarda, os espíritos protetores, estão ali naquela torcida para que a gente faça o melhor. Mas se a gente se entrega às tentações, a gente cria um bloqueio para essas ajudas e dá vazão a esses irmãos desavisados, como a gente viu nos primeiros slides. Por que eles chegaram para nós? Porque eu também sou um desavisado. O convite, né, que a gente mesmo faz. A quem culpamos? Não podemos dizer que maus espíritos nos tentaram, pois não fazemos nada que não esteja de acordo com a nossa vontade. É a nossa vontade, somos nós. Temos a tentação de fazer e depois culpamos as más companhias, por exemplo. Quantas vezes a gente ouve assim, meu filho está com más companhias. Se o meu filho está com más companhias, infelizmente, o meu filho também é uma má companhia. Mas eu estou dizendo que é o outro, que é a má companhia do meu filho. Não é? Os afins não se procuram? Mas então por que é que a gente vai dizer que é o outro que desviou o meu filho? Porque dói. Né? Porque, mais uma vez, o orgulho não está deixando que a gente aceite que houve falhas. Fora na criação, não digo isso, porque quantas coisas a gente passa para os nossos queridos e eles, como individualidade, fazem o que querem. Não é verdade? Porque muitas das vezes é triste quando você ouve, quando acontece uma vicissitude dessa, alguém dizer a culpa é do pai e da mãe porque não passou. Que culpa é do pai e da mãe? Às vezes o pai e a mãe trabalhando, explicando, falando tudo. Eu só estou dando um exemplo, né, da relação familiar. Mas a individualidade faz aquilo que quer. Tem livre-arbítrio. Mas o detalhe é que nem sempre nós sabemos utilizar bem o nosso livre-arbítrio. É a pura verdade. Então, a quem culpamos? Não vamos delegar mais para ninguém depois dessa, né? O mal não é obra vossa, Senhor, porque a fonte de todo o bem não pode engendrar coisas más. É por nós mesmos que o criamos, infringindo as vossas leis. Somos nós, sempre na infração, né? Pelo mau uso que fazemos da liberdade que Deus nos dá. Ele nos dá liberdade. Se a gente utiliza mal, o que acontece? Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, com certeza. Como já desapareceu dos mundos mais adiantados. Vai desaparecer daqui. Mas não é tipo assim, a gente vai dormir, um dia a gente vai acordar, a terra mudou. Nós vamos mudar para que a terra mude. Fraquezas, impulsos que o espírito tem dificuldade de resistir. Exemplos, bebida, jogo, furto, etc. Tentações,
situações que estimulam a fraqueza do impulso, mostram o que somos de acordo com as nossas tendências. É o que nós somos. Tem uma frase, né, bacana que a minha mãe sempre diz, ouvia isso, costume de casa vai à praça. Já ouviram isso? Costume de casa vai à praça. O que eu sou? O que eu sou é aquilo que eu vou poder oferecer. Cada um só dá o que tem. A gente ouve isso. Então, como é que eu vou dar para o outro aquilo que eu não tenho ainda? Mas eu preciso batalhar para ter, para melhor dar. Então, aqui, essas coisas se alimentam reciprocamente. E qual é o nosso papel aqui? Nos cabe reduzir ao máximo essas problemáticas íntimas. Sejamos luz. A bondade infinita de Deus não permitirá que venhamos cair sob as tentações. Mas para isso é necessário que nos esforcemos, colaborando de algum modo com o auxílio incessante de nosso Pai. A ajuda, meus amigos, está sempre ao nosso redor. Nós é que precisamos empenhar o trabalho de nos afinizarmos com ela. Todos nós somos ajudados. Deus não tem aquele dia de olhar para um, de olhar para outro, como alguns irmãos desavisados dizem. Olha para todos nós ao mesmo tempo, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a misericórdia. Mas nós precisamos estar abertos a essa ajuda. Se a ajuda bate na nossa porta está super trancada, como é que nós vamos fazer? Depois a gente vai dizer que Deus não ajudou, Deus não olhou por mim. Vigiai e orai. Vigilância. O que é vigilância? Estado de prestar sempre atenção nas consequências do que vamos fazer. Será que a gente pensa ou muitas das vezes a gente age por impulso? Já repararam? Isso aí, ó, eu estou vestindo a carapuça. Quando a gente age com impulso, o que vai dar mais adiante? Vocês acham que dá coisa boa quando a gente age por impulso? Não dá. Quem não vigia e não ora fica à mercê de obsessões. E a gente está falando de processos obsessivos o tempo todo. Cuidado com as tentações. A tentação do repouso é das mais perigosas. A preguiça, né? Porque depois da ignorância, a preguiça é a fonte escura de todos os males. Amanhecemos, está batendo aquela preguiça. O que acontece com a gente? Está dando aquele desânimo. Vamos nos encher de coragem, vamos encarar, vamos enfrentar. Existe um dia lindo que independe de estar sol ou estar chuva, nos aguardando, porque Deus planejou esse dia para nós, para que a gente possa fazer o melhor. Por mais problemas que eu esteja envolto, por mais tristezas, eu preciso fazer algo para sair desse lugar comum. Agradecendo ao Pai por mais um dia. O trabalho é um dom divino que Deus nos confiou para a defesa de nossa alegria e para a conservação da nossa própria saúde. Quando a gente se felicita, quando a gente agradece, quando a gente se valoriza e também valoriza o próximo, entre outras coisas mais, nós temos saúde. Em primeiro lugar, saúde espiritual, que refletirá na saúde do nosso corpo físico. A mente mal trabalhada vai gerar processos dentro de nós, vai nos impregnar de vibrações que vão nos levar a doenças sérias. Servir no bem, caridade e amor ao próximo. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam. Servindo ao próximo, enriquecemos espiritualmente a nós mesmos. Quando a gente se propõe a chegar numa casa de caridade como essa, e chegar e perguntar que trabalhos tem disponíveis para nós fazermos, que vai sempre ter, né? Muitos, né? A Giovana falando. Muitos trabalhos e carentes do quê? De ferramentas.
humanas, de espíritos, para que esse trabalho... A casa faz muita coisa bonita, mas vocês acreditam que ela poderia fazer muito mais se ela tivesse mais pessoal? Isso acontece direto, pessoal. A gente se vê em vários setores, atuando aqui, ali, acolá, porque a coisa precisa continuar. Somos perfeitos? Somos santos? Também não. Mas a gente tem vontade de prosseguir no bem. O bem que hoje a gente está compreendendo de uma forma. Quando a gente se melhorar mais, a gente vai ter uma compreensão muito mais apurada dele. Mas nós estamos seguindo. Mas vai vasculhar. Pergunta para os nossos irmãos o que precisa na casa. Né, Rosa? O que precisa na casa? Vamos, porque quando a gente bota a mão na massa, faz o bem ao próximo, sabe o que acontece? Um dos processos, a gente vai observar que os nossos problemas não eram aqueles problemas infinitos, existe uma problemática muito mais grave. Olha, vejam bem, não é para a gente comparar problemáticas de um dos outros, mas a gente consegue abrir o horizonte e perceber que tem gravidades ao nosso redor e a gente não estava enxergando. A gente estava se achando o filho preterido do nosso pai. E quando a gente consegue aplacar a dor do próximo, nós curamos as nossas próprias feridas. Experimentem. Porque é muito bacana. E assim, meus irmãos, vamos terminando por hoje essas reflexões. Gostaria de ficar até muito mais tempo falando sobre isso. Porque quando a gente começa a falar do Evangelho, ele é muito bom a gente falar nele, porque quando eu falo, eu também me projeto nele e vejo aquilo que eu preciso fazer em mim. Lembro quando, no início da minha fala, a oportunidade bendita de estar aqui agora é tão grande, porque eu, quando leio, quando eu passo adiante, eu fico vendo o que eu preciso também fazer por mim. Preciso me melhorar enquanto individualidade. Preciso absorver tudo aquilo que o Evangelho está nos mostrando. Está nos fazendo refletir. E em nenhum momento está obrigando a gente a nada. Mas faz a gente pensar, amplia a nossa visão de mundo e de seres encarnados como nós ou desencarnados, que existem muitos irmãos desencarnados tão ligados ao orbe, mas às vezes ligados de uma forma doentia, preso às paixões, preso aos vícios. E a gente precisa se vencer. Tudo que está aqui a gente pode desfrutar, gente. Podemos sim. E vamos desfrutar. Mas só não vamos nos prender a essas coisas. Porque nós somos muito mais que isso. Agradecidos estamos de estarmos ocupando uma matéria que o nosso Pai nos emprestou. A matéria, toda ela que seja, ela é valiosa, é importantíssima. Mas ela não é o nosso fim. Ela é apenas um meio de sermos melhores. Fiquem com Deus, noite de bênçãos para vocês e suas famílias, muita luz, muita paz, e nós vamos nos vencer, tenho certeza disso. Um abração, gente. Obrigado, meu irmão. Bom, obrigado, Edivaldo, pela tema, né, muito importante para todos nós, e aos irmãos que vão assistir em casa, que a paz de Deus ampare e abençoe os lares e os corações.